da soja ocupa a posição de destaque no agronegócio brasileiro. Segundo dados da Conab, na safra 2016-2017, a área plantada foi de 33 milhões de hectares, obtendo uma produção de 114 milhões de toneladas. Considerando o valor da saca de soja a R$ 73,95, somente essa cultura movimenta cerca de 140 milhões de reais por ano. A soja é uma cultura que apresenta plasticidade, relacionada a fatores como altitude, latitude, características do solo, densidade populacional e época de semeadura. A plasticidade consiste na capacidade da planta em alterar sua morfologia e componentes de rendimento a fim de adequá-los à condição imposta pelo arranjo de plantas. O arranjo espacial de plantas, ou seja, a forma como as plantas são dispostas na área, pode influenciar diretamente nos resultados de produtividade das lavouras. Esse arranjo é definido pela densidade de semeadura, pelo espaçamento entre linhas e pela uniformidade de distribuição de plantas dentro das linhas. O ajuste espacial de arranjo de plantas pode conferir ganhos expressivos e rápidos no aumento da produtividade de grãos, sem causar grandes aumentos no custo de produção e impactos ambientais. Assim, o aumento da produtividade pode ser associado a vários fatores, como o melhor uso da água, devido ao sombreamento do solo, a maior habilidade em competição com as plantas daninhas, a redução da competição intraespecífica, a melhor distribuição das raízes na fertilidade do solo. Outro fator que também pode ser melhorado com o arranjo de plantas é a interceptação da radiação solar, conferindo uma melhor qualidade da luz. Para evitar o abortamento de flores e vagens e acumular a maior quantidade de fotoassimilados em matéria seca, é necessário a otimização da interceptação da radiação solar, principalmente nos estádios vegetativos e reprodutivos iniciais. Trabalhos recentes verificaram que a quantidade de luz e também a qualidade, no caso a relação vermelho e vermelho distante, influenciaram nas respostas fisiológicas da planta de soja, tanto no diâmetro de haste, comprimento de raízes, biomassa de raízes e de parte aérea. Esses autores também constataram que plantas mais sombreadas apresentam uma menor relação raiz-parte aérea e maior estatura. Estamos aqui na área experimental da Fazenda Escola Capão da Onça, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde foram estudados diversos arranjos de plantas na cultura da soja. No nosso estudo foram utilizadas duas cultivares, a 5445 e Pro, com ciclo determinado, e grupo de maturação 5.4. E aqui foi utilizado a cultivar FPS Urano, de ciclo determinado, e grupo de maturação 6.2. Então aqui a cultivar 5445 foi semeada no dia 25 de setembro e hoje ela está com 65 dias após o plantio. E a cultivar Urano, ela foi semeada no dia 16 de outubro e hoje ela está com 43 dias após o plantio. Então dentro dos nossos tratamentos temos aqui o espaçamento utilizado de 17 centímetros entre linhas, onde foram utilizadas 5 plantas por metro, com uma população de 294 mil plantas por hectare. Aqui temos espaçamento de 50 centímetros, que é o mais utilizado comumente pelos produtores, e aqui então temos 14 plantas por metro e uma população de 280 mil plantas por hectare. Aqui temos o plantio cruzado, então, onde foram utilizadas 7 plantas por metro linear, mantendo-se a mesma população de 280 mil plantas por hectare. Aqui temos o plantio agrupado, onde foram utilizadas 3 sementes por grupo, e cada grupo foi espaçado a cada 25 centímetros, e temos uma população então de 240 mil plantas por hectare. Então aqui nós temos o espaçamento de fileiras duplas, onde foram utilizadas então 30 centímetros entre as fileiras e 50 centímetros entre as fileiras duplas. Mantemos a população de 280 mil plantas por hectare, utilizando 14 plantas por metro. Aqui nós temos a parcela então de 50 centímetros, que seria a nossa parcela de testemunha padrão, que é o mais semelhante utilizado pelos produtores atualmente e apresenta certa eficiência devido ao seu longo tempo de uso. Com relação ao espaçamento reduzido, diversos trabalhos utilizando espaçamentos desde 17 centímetros até 100 centímetros entre linhas
demonstram um acréscimo de até 40% de produtividade nesse sistema. Isso se dá principalmente pelo maior número de legumes por metro quadrado devido à maior radiação absorvida entre R1 e R5. Arranjos espaciais menores têm como vantagem o melhor uso da água por sombrear rapidamente o solo, maior exploração do solo pelas raízes, redução na competição intraespecífica, a diminuição das aplicações de herbicidas em pré-emergência, maior controle cultural das plantas daninhas, exploração uniforme da fertilidade do solo e maior interceptação da energia solar, pois incrementa a maior quantidade de luz captada por unidade de área e de tempo. Esse sistema não é mais difundido e nem tem tanta aceitação devido à necessidade de ajuste das semeadoras para o espaçamento reduzido. Na semeadura cruzada, ao invés de plantar em forma linear, o cultivo é feito como se fosse um tabuleiro de xadrez, em que o produtor faz uma primeira passada da semeadora e depois volta em sentido perpendicular. Em pesquisa pela Embrapa, não houve diferença na fitossanidade da lavoura. Além disso, houve diferenças significativas na qualidade física do solo. Devido ao fato da máquina passar 2 vezes no mesmo lugar, pode ocorrer a compactação do solo. A viabilidade econômica desse tipo de plantio foi menor se comparado aos outros arranjos. Alguns produtores retiram a bota na hora da semeadura, a fim de deixar o terreno mais plano e facilitar na colheita. Além disso, deve-se usar variedades adaptadas a esse tipo de plantio. No momento da aplicação de herbicida, a passagem do trator pode causar amassamentos maiores nesse tipo de arranjo. A semeadura agrupada consiste na semeadura de 3 a 4 sementes numa mesma cova. Isto ocorre por meio de disco de semeadura próprio para esse sistema. As vantagens do plantio agrupado são maior espaçamento na pulverização, menor microclima no dossel, facilita a emergência em solos muito compactados ou após chuvas muito pesadas e utilizar de preferência cultivares com maior potencial de ramificação. Não se deve ultrapassar a velocidade de semeadura de 4 km por hora e estudos da Embrapa em 2017 verificaram que não houve diferença significativa no plantio agrupado se comparado com o plantio convencional. A semeadura em fileira dupla permite trabalhar com uma população de plantas maior sem problemas para a fitossanidade, pois há um menor microclima e sem excesso de sombreamento. Apesar do aumento de produtividade que pode ser gerado, ele não é justificado o seu uso devido ao alto custo operacional. Em um estudo publicado pela Embrapa em 2017 sobre a viabilidade econômica de quais seriam os melhores arranjos de plantas, foram utilizados os tratamentos de 0,20 metros para o plantio reduzido, 0,50 metros que eles testaram com o plantio convencional, 0,50 metros para o plantio cruzado e 0,20 metros com 0,80 metros para o plantio em fileira dupla. Com relação à capacidade de campo operacional da semeadura, para plantio convencional e plantio reduzido, a capacidade de campo operacional foram de 2 hectares por hora. Já para plantio cruzado, foi de 1 hectare por hora e para plantio de fileira dupla foi de 1,25 hectares por hora. Bom, para a semeadura do plantio convencional e cruzada, as médias de produtividades foram praticamente as mesmas, e foram superiores em relação ao plantio reduzido e de fileira dupla. A semeadura cruzada tem um custo operacional de mecanização levemente superior em relação à semeadura convencional, sendo que a semeadura convencional apresenta um lucro operacional de R$ 71,11 em relação à semeadura de plantio cruzado. Em relação às condições climáticas, um estudo realizado pela Embrapa com a cultivar BMX Potência para condições climáticas desfavoráveis que ocorreram na safra 2013 e 2014, o plantio cruzado e o convencional tiveram médias de produtividade aceitáveis, sendo que o plantio em fileira dupla o único que gerou prejuízo operacional.
Já em condições favoráveis do plantio da cultura da soja, que ocorreram na safra 2014-2015, o plantio que mais obteve produtividade foi justamente o de fileira dupla. Então, com relação ao fechamento das linhas, é possível observar que nenhum dos tratamentos teve o fechamento completo das linhas, nem mesmo o espaçamento reduzido. E também com relação ao porte das plantas, podemos observar que há uma certa semelhança entre as plantas devido à plasticidade da cultura. Com relação ao plantio cruzado, um fato a se observar é que o acesso às plantas pode ser dificultado e isso pode ser um empecilho no controle das doenças. O espaçamento reduzido, por ser um tratamento com alto adensamento de plantas, pode não ser uma boa alternativa em anos como esse, em que teremos uma neutralidade do clima e uma transição entre a laninha, que pode ser um clima favorável para a ocorrência de mofo branco. Como demonstrado aqui, ainda precisam de muitos estudos que verifiquem as melhores épocas de plantio para cada sistema e que esses estudos sejam conduzidos em diversos locais do país para assim saber qual é a melhor em cada condição e para cada produtor. A melhor tecnologia é aquela que você pode alcançar, tornar prática e assim lhe trazer benefícios. Esperamos ter contribuído para a sua decisão.